Muito bem, irmãos. Uma outra questão aí que eu quero também apresentar para vocês é o nosso quadro Ensina-nos a Orar. E nesse quadro, irmãos, nós temos mostrado aqui várias possibilidades. Deixa eu colocar diferente aqui, né, para a gente enxergar. Esse quadro é chamado Ensina-nos a Orar. Nós temos proposto aqui a cada programa um detalhe da oração, né? Então, se você, por acaso, não sabe como orar, você ainda não tem essa prática estabelecida aí no seu dia a dia, você tem orado pouco, nós estamos dando aqui razões para você orar. Nós temos mostrado razões bíblicas dentro das Sagradas Escrituras, situações que nos levam à oração, né? Como, por exemplo, já falamos agora há pouco, a Bíblia nos ensina a orar pelos governantes. E aí, dentro desse quadro Ensina-nos a Orar, nós temos proposto aqui vários ensinamentos sobre a maneira como você deve se portar durante a oração, a maneira como você deve orar, como você deve se apresentar diante de Deus em oração. Então, veja bem, essa palavra, aqui de João 16, 23 e 24, ela diz o seguinte: tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome vocês receberão. Então, Jesus ensina esse princípio básico da oração, que é orar, dirigir a nossa oração a Deus. Então, nós falamos com Deus. Jesus abriu esse novo e vivo caminho para nos achegarmos ao Pai. Ele é o caminho. Então, Jesus Cristo é a forma que nós encontramos para falar diretamente com Deus. Nós não precisamos de um sacerdote para falar com Deus, nós não precisamos sacrificar um animal para falar com Deus, nós não precisamos ir até um certo lugar para falar com Deus. O que nós precisamos é de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele abriu esse acesso ao Pai. Na sua morte rasgou-se o véu, ali num símbolo de que nós agora temos acesso ao Santíssimo, nós podemos nos achegar a Deus através de Jesus Cristo. Então você vai orar a Deus, né? Você vai fazer a sua oração, como Jesus ensinou, Pai nosso que está nos céus. Então agora você fala com Deus, mas é através de Jesus. Então você começa falando com Deus e conclui em nome de Jesus. E assim você faz as suas orações, né? Então você fala, Pai nosso que estás no céu, eu peço pelo Brasil, pelos nossos governantes, peço pelos enfermos, como nós mostramos aqui, pelas pessoas do meu círculo de influência ali, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, as pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha cidade, do meu estado. Então eu peço para que Deus abençoe essas pessoas que de alguma forma têm uma relação comigo. Peço pelos pastores, o pastor da minha igreja, agradeço pelo alimento, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Então essa é a forma bíblica de nós fazermos a oração. Depois nós avançamos para outros detalhes, falamos da oração de joelhos, que é também um método bíblico de orar. Falamos da oração usando o véu, que na hora da oração o homem tira o chapéu, tira a cobertura que tiver sobre a sua cabeça, em respeito à presença de Deus, à oração que está sendo feita a Deus, e a mulher, ao contrário, se cobre com o véu, né? Então a gente tem esse preceito nas Escrituras que nós estamos aqui mostrando para você. Também falamos de orar sozinho. Você fecha a porta do seu quarto e ora, fala com Deus, só você e ele. Depois falamos de orar em voz alta, né? De você orar em público, na congregação, junto com os irmãos. E depois falamos de orar de madrugada, também os horários para orar, vários horários ao longo do dia, e um horário muito legal é a oração de madrugada. E hoje, irmãos, nós vamos falar de orar em espírito. É uma outra modalidade aí de oração que a Bíblia também fala, que é a oração em espírito. Para falar dessa oração, eu trouxe um versículo do Novo e outro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a oração de Neemias. Se você procurar lá na sua Bíblia, o livro de Neemias, capítulo 2, verso 4, você vai encontrar que Neemias estava servindo o rei. Ele era copeiro do rei, ele estava trabalhando ali, servindo as bebidas que o rei tomava ali no seu trono. E ele sempre estava alegre, sempre estava contente, ele era uma pessoa bem-humorada, né? Uma pessoa que, inclusive, deixa aqui um exemplo para nós, né? Você no seu trabalho, né? Apresente-se bem, com um sorriso no rosto, né? Isso muda o ambiente de trabalho e é sempre positivo.
Então ele estava ali sempre contente, mas um dia ele estava ali entristecido, e ele diz ali nesse relato de Neemias 2, se você ler lá, você vai ver que ele diz que o rei nunca tinha visto ele triste, nunca tinha visto ele com semblante abatido. E aí o rei perguntou: o que é que está acontecendo? Ele falou: olha, nós estamos com um problema lá. Ele queria contar para o rei, né, que a terra lá de Israel estava toda abandonada, a cidade destruída, o templo de Deus destruído. Mas ele ainda não tinha falado nada, ele estava ainda, o rei conversando com ele, falou: olha, o que é que acontece com você que eu nunca te vi triste? Aí o rei falou para ele: o que você me pede então? Já que a situação é essa aí, você está lá, né, vendo que os teus patrícios lá estão na terra deserta e o templo está destruído, a cidade está destruída. O que você gostaria que eu fizesse para você? Neemias 2, verso 4. E aí a Bíblia relata o seguinte, Neemias diz assim, ó, então orei ao Deus do céu. Mas veja, como que ele orou ao Deus do céu? Ele estava conversando com o rei, estava lá na presença do rei, certamente com muita formalidade, tudo certinho, todo mundo ali de pé, conversando e tal, recebendo autoridades. Então aí, de repente, o rei fala para ele, então o que você quer me pedir? O que eu posso fazer a respeito disso? E ele relata assim, então orei ao Deus do céu. Os irmãos acham que ele saiu dali, foi lá no quarto dele, fechou a porta. Os irmãos acham que ele foi para casa para orar de madrugada. Os irmãos acham que ele se ajoelhou para orar ali na frente do rei. Não, irmãos. Ele orou ao Deus dos céus ali, em espírito, no pensamento. Ele talvez, por um piscar de olhos, ele falou assim: Senhor, me abençoa, me ajuda nessa conversa que eu terei agora com o rei. É isso, irmãos. Quando ele diz, então, orei ao Deus do céu, Neemias 2, verso 4, ele está querendo dizer que ele simplesmente, num piscar de olhos, ele falou com Deus, no pensamento. Ele estava ali diante do rei, o rei falou, e o que você quer que eu faça? Ele não podia sair, ele não podia ir lá no quarto dele orar, ele não podia fazer uma campanha de oração, ele não podia sair para fazer 3 dias de jejum. O rei perguntou e ele tinha que responder, então ele só orou ao Deus do céu em espírito, no pensamento, na cabeça dele, ele falou, Senhor, me ajuda, eu vou falar com o rei agora e o senhor me ajuda a ter uma resposta favorável. E foi, irmãos, naquele momento, sem se ajoelhar, sem fazer jejum, sem orar de madrugada, sem orar em voz alta, sem nada disso que a gente já comentou até aqui, ele falou, orei ao Deus do céu. Ele falou com Deus, Deus, me ajuda. E ele simplesmente falou com o rei, olha, o que precisa é eu ter licença aqui do meu trabalho, ir lá, conduzir as obras de restauração dos muros da cidade, para poder reconstruir o templo de adoração ao Deus dos céus, o único Deus existente. Então, e o rei, irmãos, deu tudo o que ele pediu, deu as cartas de salvo-conduto, deu bens para ele levar, restituiu objetos que haviam sido levados do templo, permitiu que ele ficasse afastado por um tempo enorme lá cuidando desses assuntos. Irmãos, foi uma bênção, tudo deu certo, Deus ouviu essa oração de Neemias. Mas foi uma oração no Espírito, irmãos. Ele simplesmente falou com Deus naquele segundo, né? Não podemos dizer nem que foi minuto, ele num segundo ele falou, Senhor, me ajuda, eu vou falar com o rei, e soltou o que ele precisava e foi atendido em tudo, irmãos. Então isso é orar em Espírito, irmãos. Também no Novo Testamento, no livro de Judas, né, lá no finzinho, perto do Apocalipse, Judas só tem um capítulo, lá no verso 20, ele diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, essa, irmão, é a raiz aqui, essa é a diretriz que nós temos para orar o tempo todo, irmãos. Quando a gente fala orar sem cessar, é isso, irmão. Você está andando na rua e está orando, Senhor, me ajuda nessa situação. Você está dirigindo o teu carro, indo para uma reunião, você fala, Senhor, me abençoa lá nessa reunião, que tudo dê certo. Você está em casa, irmão, fazendo, cuidando, lavando a louça, fazendo um serviço doméstico ali, você está falando com Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso resolver aquela questão. Então você está orando em espírito, irmão, no seu pensamento, na sua mente. Às vezes você vai falar com uma pessoa, às vezes você vai pregar o evangelho para aquela pessoa, então você fala, Senhor, me abençoa, para que eu tenha uma palavra de vida agora, que atinja o coração dessa pessoa, que leve ela a se entregar a ti. Então, você está falando, irmão, com Deus, mas ali, no seu pensamento. Então, essa é uma outra modalidade de oração que você também pode praticar, que você também fará muito bem em praticar, em colocar no seu dia a dia. A oração em espírito, a oração em que você fala com Deus dentro do seu coração, na sua mente,
sem falar em voz alta, sem precisar ninguém estar ouvindo, mas você está falando com Deus, está mantendo o seu contato com Deus, está orando o tempo todo. Essa, irmãos, é a oração em espírito que eu gostaria hoje de comentar com vocês. Muito bom, meus irmãos. Chegamos então ao final de mais um programa Rumo ao Trono, nosso episódio de número 13. E eu sou muito grato a você pela companhia, por estar aqui conosco, muito grato por você participar deste programa Rumo ao Trono de número 13, nesta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. E agora nós chegamos ao final do programa e nós vamos despedir com a bênção, né? Então eu convido você para receber a bênção de Deus, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. É isso, meus irmãos, está encerrado o nosso programa, em nome do Senhor Jesus, que a paz seja convosco.